Posso falar, então? Pode falar, por favor. Bom, boa tarde, é um prazer, então, estar podendo aí compartilhar com vocês um pouco aí sobre a nossa indicação geográfica, indicação de procedência Pinto Bandeira. Vamos lá pela primeira pergunta, né? Que daí o papo vai se alongando. Mas vamos lá, por que Pinto Bandeira IP, né? E o diferencial dos seus vinhos, vamos lá. Claro, tudo começou, eu acho que cada empresa, né, como um indivíduo, a Valmarino é uma empresa, né? A gente teve o sonho que começou com o nosso pai, o enólogo Orval Salton. E ele sempre quis ter vinhedos próprios, uma vinícola própria, elaborar seus vinhos, né? Como as demais vinícolas que estão aqui em Pinto Bandeira. Mas, assim, daí eu fui estudar, eu sou engenheiro agrônomo, sou enólogo, fiz um mestrado na área de vinhos e eu fui me aperfeiçoando nessa área. Então, a gente sempre buscou um diferencial. Claro que é muito aprendizado do dia a dia, você tem que entender a sua região para poder extrair o máximo. Então, assim, ó, vamos lá. Eu vou dizer, desculpa aí que tocou o telefone. Deixa eu colocar aqui, né? Então, assim, ó, a gente está nesta propriedade aqui em Pinto Bandeira há 23, desde 1978, tá? Então, 22, 44 anos praticamente nessa propriedade, né? E aí a gente vem trabalhando, então, cultivo de uvas, né? E dentre algumas variedades, a Cabernet Franc é uma que apresentou um excelente resultado. No início, a gente vendia as uvas. Aí conseguimos montar a vinícola em 97, então a vinícola fez 25 anos. E aí, como eu disse, foi todo um aperfeiçoamento, né? Buscando inspiração em outros países, em viagens técnicas, que a gente incorporou muito disso e veio imprimindo um estilo aos nossos vinhos. Em 2001, a gente criou uma entidade, a Asprovinho, Associação dos Produtores de Vinho de Pinto Bandeira. E o Sebrae foi um dos parceiros que nos estimulou a isso. E aí, desde então, a gente empresas, tá? Depois, a gente acabou fazendo a parceria com a Embrapa, com a Universidade de Caxias do Sul e aí com a própria URC, para quê? Para desenvolver a indicação de procedência. Então, vamos lá, foi um amadurecimento lento. Se reuniram os técnicos com aquele objetivo, vamos trabalhar nossos vinhos de Pinto Bandeira, porque a gente acredita que eles têm o diferencial. Claro, você me pergunta, qual é o diferencial? A gente vem descobrindo ano a ano, mas, assim, é a aptidão das melhores variedades, de quais são as variedades tintas, de quais são as brancas, o resultado que a gente está tendo com os vinhos, né? Vamos dizer, premiações, a crítica, né? Que degustadores de vinho, enófilos, apreciadores que vêm crescendo, né? Nesse mundo do vinho, ao mesmo tempo que a cultura do vinho, né? No Brasil, ela vem se diversificando e ampliando os horizontes. Então, assim, é todo um somatório, são pequenas coisas, né? É desde o trabalho do campo, gostaria que você entendesse, o trabalho do campo, de ter uma variedade, de deixar aquela variedade amadurecer, ou ter a maturação ideal para fazer o espumante, o vinho, o processo empregado, a tecnologia dentro da vinícola, né? E depois esse link com o consumidor. Eu acho que a gente está buscando fazer tudo isso junto. Campo, né, a elaboração, e o consumidor que está tá caindo no gosto dele, no paladar, né? Então, eu acho que esse somatório que vai dar o diferencial. É difícil ter um diferencial. Esqueci de falar, mas a gente está numa região montanhosa, né? O relevo montanhoso, a altitude aqui é em torno de 700 metros de altitude, né? Um clima temperado, úmido, por isso que eu disse, a gente está aprendendo ainda a trabalhar e buscando o melhor resultado para cada variedade. Claro, 25 anos a Valmarino, outra empresa tem 40 anos, né? E é toda a cultura da uva e do vinho aqui na região. Então, é uma coisa que ela vem assim, a gente usa muita palavra, naturalmente, né? É uma evolução do processo natural, né? Se você quer estar no mercado, quer crescer, você tem que evoluir. E essa evolução passa pela indicação de procedência e depois, agora, em breve, uma denominação de origem. É buscar a melhor expressão da uva naquele território, naquele local.
Eu não sei se eu consegui responder, mas a coisa é muito ampla, né? Não, tá ótimo. Aí vamos lá, então. Tá. Se tem alguma coisa que gostaria que implementasse, porque talvez eu passei, né, meio corrido em alguns aspectos, gostaria que eu falasse mais né, os fatores naturais da região, o solo, tal, o clima, né? Mas eu friso muito a variedade, a expressão da variedade, a adaptação da variedade nestas nossas condições e a gente poder tirar o melhor dela. E o vinho é o resultado final, né? O processo final. Então, não tem muito segredo. Porque quando a gente fala que a qualidade está na uva, 80%, 80% você não 20% é tecnologia, tá? Então, eu acho que é por aí, né? Mas deixa eu ler de novo aqui, ó. Qual o diferencial dos seus vinhos que encorajou a buscar a obtenção do selo? Bom, o diferencial dos vinhos é isso. Eu acho que o vinho ele tem que ter a agradabilidade do consumidor, ele tem que ter uma tipicidade. Por isso que eu falei muito do campo, buscar a tipicidade do produto, né? E que o consumidor sinta prazer em degustar aquele vinho sempre tem um algo a mais. Isso é que a gente se encorajou a ter, buscar a indicação de procedência, né? E claro que dentro das características de Pinto Bandeira. Então, isso é importante. É um vinho de Pinto Bandeira, diferente de outros vinhos de outras regiões, né? Então, por isso que eu disse, é alguns anos de trabalho e a gente vem descobrindo, né? Então, exatamente, a tipicidade de Pinto Bandeira. A tipicidade de Pinto Bandeira, o que é? Bom, como eu falei, a altitude, né, o relevo, tal, isso mantém alguma acidez para o espumante, né, para os vinhos tintos, o diferencial do tanino, né, então a expressão dos aromas, né, dessa região e tal, eu acho que é isso que está no produto. Tá bem? Exatamente, tá ótimo. Tá, então vamos lá, vamos para a segunda. Normalmente, uma grande dificuldade é relatada, às vezes até um empecilho, dos candidatos da IG, a dificuldade de reunir e congregar todos os envolvidos e interessados. No caso do Pinto Bandeira, também houve dificuldade. Bom, claro que quando você vai agregar produtores, no início todo mundo se olha como concorrentes. Só que com o tempo a gente viu que não era isso. O nosso grande concorrente, e eu acho que é essa bandeira, é o vinho importado que chega aqui é muito mais competitivo que o nosso. Então, primeira coisa, temos que ser competitivo, temos que buscar qualidade, né? Então, com a união das empresas ficou mais fácil, né? A gente brinca aí com o pessoal, a gente começou a sentar na mesa, discutir, um olhar para o outro, e aí começou a nascer as parcerias, um emprestar equipamento e tal, né? Então, é um amadurecimento do local, buscando o quê? Bom, todos juntos, a união faz a força. Então, a união dos produtores, né? E isso é importante, que eu acho que é um dos pontos fortes da nossa associação, também porque são poucos membros. Vamos dizer lá, a nossa associação hoje... Começo, pergunta-se maturar eles. Associados, mas vinícolas é meia dúzia de vinícolas, né? Então, tem outras surgindo, né? E a gente vem estimulando. Isso, com o tempo, a gente vê assim positivamente que vai surgir muitas vinícolas, muitas pequenas empresas, pode até ter grandes investimentos, né? Mas buscando sempre o desenvolvimento da região. E uma das coisas que fez isso foi também o enoturismo, porque a gente começou a fazer vinhos, começou, né, a buscar essa indicação de procedência, mas o enoturista veio aqui e começou a sentir, começou a apreciar o local e tudo, então isso é muito importante. É uma coisa amarrada à outra, né? Não adianta você fazer o vinho e sair vender lá em São Paulo e explicar, o vinho é assim, por isso, por isso, por isso. Não, as pessoas vindo até aqui fica muito mais fácil, né? Você ir loco, ver como é que é feito o vinho, sentir a uva, sentir o clima da região, e aí você parece que você acaba se inserindo no meio e sentindo que aquele vinho tem um algo, né? É isso quando a gente vende uma garrafa de vinho, comercializa, a gente pensa, a pessoa apreciou o vinho aqui no local e quando ela vai beber em outra cidade do país, né, ele vai sempre lembrar da característica de Pinto Bandeira, aquele local, aquela paisagem, como foi feito, como foi o atendimento, né? Então, tudo isso vai, né,
na memória da pessoa e a pessoa busca, né, descobrir os sabores do vinho, né, e ter essas coisas boas lembranças, né, que vão fazer o vinho ser valorizado. Eu acho que é por aí. Hoje em dia são estes 6, né, os produtores que Essas aí. estão na IP. Desde o início eram esses 6? Sempre foram os mesmos? Sim, tinha uma vinícola Fornazier que saiu. Deixa eu ver esse catálogo aí que você tem. É quem? A Cooperativa Vai, Aurora, a mas- Gaice, a Pompeia não existe mais, a Terraças desde o início, Dom Giovanni e Valmarino. Na verdade, a Terraças era Fornazier, aí eles se dividiram e voltou a Terraças. Então, na A verdade, Pompeia não existe mais, você não disse. existe mais, era uma cooperativa e ela foi absorvida por uma outra conjunto de cooperativas lá de Caxias do Sul. Produtores continuam ainda, né? Só que a produzir as uvas, mas vinificam em Caxias do Sul, né? Na Nova Aliança. O nome é Nova Aliança. É uma grande cooperativa que agregou outras 5 cooperativas da região. E a Pompeia foi absorvida por essa Nova Aliança, né? Então, aí não se perdeu um pouco, né? Que era uma vinícola referência aqui de Pinto Bandeira. Mas, então, eu acho que, só voltando, a principal dificuldade foi isso, né? Ter essa união dos produtores e depois, claro, sempre, né? Vamos lá, toda associação, ela é composta por pessoas das empresas, então, uma doação. A gente não tem o tempo integral agora, que tem uma secretária que trabalha meio turno. Então, muitas vezes também né, o dia a dia da associação é difícil, né? Não tem sede, não temos sede ainda. E aí tivemos algumas salas emprestadas, vai aqui, vai ali. Claro que agora online é tudo mais fácil, né? Mas nas degustações também a gente fazia lá na Embrapa, depois começamos a fazer nas empresas, na degustação para ter o selo da IP. Então, tudo a gente vai se adaptando, né? A dificuldade financeira, como uma entidade vai sobreviver tendo uma secretária, entende? Tendo custo do dia a dia, e as vinícolas têm que estar preparadas para receber o selo da IP, e ao mesmo tempo, em contrapartida, tem que ter o pagamento, tem que ter, né? E a associação atuar como promotora, não só vinícola. Então, claro, todo o início é difícil, né? A entidade é desde 2001, então 21 anos, e agora, realmente, que a gente sentiu que, pô, levou quase 20 anos, né? Mas vamos botar uns 15 anos para o negócio começar a engrenar, através das parcerias que foram surgindo, né? Surgindo com pessoal que colaborou com as placas, o poder público também alguma coisa, o próprio Sebrae, entende? Então, assim, participação em feiras, né? Divulgação dos produtos, a sinalização, uma coisa muito, muito importante, que desde o início a gente sempre está batalhando, né? Agora parece que vai ter uma sinalização aí, vamos conseguir finalizar um grande projeto de sinalização. Isso também sempre foi uma das dificuldades, né? E O que você disse, sinalizações? Na região. como? Desculpa, não. O que você chama de sinalização? Sinalização, as placas de sinalização, me desculpem. As placas na estrada, para as pessoas poderem chegar ao local. Claro que hoje, com o Waze, é muito mais fácil, né? Mas as placas, né? Então, toda essa questão. E depois, claro, os associados, né? Também, sempre fomentando o turismo, principalmente, né? A entidade, 2 finalidades: promover o turismo e promover a indicação geográfica. Então, uma entidade que ela atua em 2 frentes. Então, ela tem uma hora ela vai só por no turismo, outra hora, sabe, ela não pode abandonar. Então, é uma coisa que vai casada, e sendo poucas pessoas, muitas vezes sobrecarrega. E se você está numa comunidade, né, o pessoal achava que as Provinhas aqui em Pinto Bandeira é um município de nem 4 mil habitantes, é a centralizadora, tudo. Chama o pessoal das Provinhas, vai ter, sabe? E assim vai, é muitos convites, é muita coisa, e a gente não consegue participar de tudo, né? Mas eu acho que agora a tendência é, né, com esses novos projetos que a gente está implementando, parceria com o Sebrae novamente, né? Eu acho que vai dar um grande impulso aí, né, para tudo.
Então, quando você menciona custo, né, o custo de manter uma associação dessas, tem alguma coisa a ver com a próxima pergunta, que é se o ganho da IP se agregou um pouco de valor aos produtos. Sim. Com certeza. Bom, aí falando dos produtos, na obtenção do selo, tal, de procedência, trouxe vantagem. Com certeza trouxe, porque, como eu disse, é aquele amadurecimento da empresa, a empresa se prepara, então, para ter produtos diferenciados, para receber as pessoas, e começa a descobrir que o seu produto tem esse diferencial, que foi comentado, e como são pequenos lotes, com certeza, se o vinho, ele, né, ele vai tendo uma procura, a lei da oferta, e da procura, né, da demanda do produto, então você acaba, alguns lotes, alguns vinhos, possibilitou um ganho de valor agregado em algumas linhas de produtos. Isso foi bem positivo para nós, né? E é um posicionamento de marca também, a questão do posicionamento de marca também, que a gente visualizou isso, né? Bom, a gente não produz lá tantas 100 mil garrafas de espumante, é só aquela produção naquele ano. É uma coisa restrita, a nível de mercado brasileiro, né? Então, é uma coisa, como eu digo, né? Você tem que saber administrar como vai ser a tua venda e tal, né? Não basta vender tudo para uma grande rede, nada contra, né? Mas com baixo valor agregado. Então, linhas de produtos diferenciados, né? Que com alguns você agrega valor, outros você tem um tempo maior de envelhecimento, né? Produtos envelhecidos, a gente viu a capacidade de envelhecimento dos produtos muito positiva, e aí você, com esses produtos, você consegue agregar valor. No caso dos vinhos, barricas de carvalho, um tempo de guarda, né? E a gente vende alguns vinhos aí que diz, esses vinhos são... o tempo dele é de 10 a 15 anos, pode durar de 10 a 15 anos. Pô, é um grande, né? A pessoa que compra pode acompanhar uma evolução. Espumantes também a gente tem essa possibilidade, alguns espumantes, de ter uma longevidade. Então, por isso que acaba, né? O produto tem qualidade, tem potencial de envelhecimento, certamente agrega valor a ele, né? E premiações, reconhecimento da mídia especializada, né? Os críticos de vinho falando do diferencial da região, já começando em degustações a dizer, esse aqui é um produto Pinto Bandeira, né? Alguns que já têm o paladar mais apurado, né? Então, isso, como eu disse, é somatória de pequenas coisas. Quantos produtos vocês, a Valmarino, tem o selo? Agora, a gente, vamos lá. A questão da IP, como eu disse, foi um amadurecimento, tá? Então, agora, das empresas que estão trabalhando mais forte com a IP, é a Cooperativa Aurora, que todos os produtos aqui do centro tecnológico deles, eles acabam utilizando IP, deve ter uns 5 ou 6 produtos, e a Valmarino depende da safra. Atualmente, agora, 2 produtos que a gente está comercializando estão com selo, que é o Taná, e agora uma Malvasia que a gente vai receber o selo, que foi para uma degustação. A questão do selo também é um pouco delicada pelo seguinte, muitas vezes a vinícola ela tem uma certa urgência de lançar o produto, e muitas vezes a associação acaba não acompanhando isso, porque você tem que degustar o produto para poder dar o selo. E a degustação vai ter daqui 2 meses. Bom, vamos antecipar, fazer um produto. Tá? E aí, muitas vezes, a gente começa a vender e vai depois para a degustação, demora, aí pega menos selo, entende? Então, tem essa questão também. Mas, atualmente, 3. Cabernet Franc, Taná. Cabernet Franc, a gente sempre usou selo, né? Então, é um dos tintos diferenciais. Cabernet Franc, Taná e agora o Malvasia Bianca. O espumante, a gente parou de usar selo espumante Brut, porque a gente já está aguardando ele para usar o selo da DO. Então, não está utilizando como IP, mas os produtos já estão nessa, como é que eu vou dizer, na linha para receber a DO, já estão dentro dos pré-requisitos lá do caderno de especificações técnicas e tudo mais para levar uma DO. Então, quando sair a DO, a gente já vai ter produtos que a gente vende desde 2017, olha, 2005 anos já, vem trabalhando dentro das normas da DO.
né? Vocês já entraram com o pedido para DO? Sim, foi em abril do ano passado. Então, abril do ano passado, agora, então, vai dar 1 ano e meio praticamente, né? Que tem esse pedido. Já foi avaliado a primeira vez pelo NPI, teve alguns complementos que a gente precisou enviar para eles, mas sabe-se que hoje em dia é de 1 ano e meio a 2 anos, né? Não, está demorando mais sair uma marca. Então, a gente acredita que para o próximo ano, até a metade do ano, mais tardar, né? Que cada vez que entra o processo, eles te pedem algum complemento, né? Você entra na fila de novo, vai para trás, né? E vai entrando novos processos. Mas então a gente está no aguardo disso, mas ao mesmo tempo vem trabalhando, né? Vem trabalhando aí para quando sair já ter o produto com ADO. Que desde 2017 a gente vem fazendo esse trabalho, né? De ter o acompanhamento da safra, degustou o produto, ele está lá, alguns já venderam, né? Mas tem um pouco da 17, um pouco da 18, 19, 20, né? 21, 22, então são algumas safras que a gente já vem trabalhando, né? Que aí são as características, né? Que a gente tem, bom, a produção por hectare, a maturação da uva, a prensagem, o rendimento de líquido, um tanto de uva, que é 65%, a prensagem da uva inteira, né? Uma pequena maturação do vinho base e depois, no mínimo, 1 ano com a levedura, no mínimo, e assim vai para poder levar DO, né? E uma degustação final também, né, dos produtos. Então, isso é importante. Ótimo. Respondeu todas as nossas possíveis dúvidas. A Rosana queria colocar alguma coisa? Não, acho que não. Então, basicamente, não, assim, o começo, não? As pessoas, os participantes, não? Se eles... Fala olhando para ele. Ele está ouvindo aqui ou não? Sim, Sim. sim. Não, então, o começo, não está certo que aí foram várias regiões que foram entrando com a solicitação da indicação de procedência. Sim. Então, acho que isso acabou sendo uma prática assim que já vários da região conheciam, não? Sim. Mas esse comezinho, não realmente assim, foi... o consenso foi rápido em que ia ser importante ou precisaram assim uma ou duas vinícolas liderar isso para as outras se convencerem de que ia ter um ponto, de que ia ser positivo e aderir, porque envolve mudanças, não? Envolve restrições nos produtos, envolve uma série de fatores que às vezes as pessoas ficam realmente assim um pouco arrepiadas, não? Como foi essa experiência, se esse começo ou não? Provavelmente, como já outras regiões estavam aderindo, foi mais simples. Sim, é que o começo, sim, nós tivemos o Vale dos Vinhedos como precursor, né? E a gente já, daí, Pinto Bandeira começou todo um trabalho, as outras regiões também, entende? Mas sempre tem vinícolas que estão à frente. Então, à frente com os produtos em vários pontos do Brasil, até exportação, e são referência, né? No mercado de espumantes, principalmente. E aí essas vinícolas puxaram, trabalharam mais e acabaram, né, abrindo essa visão para as outras também poderem crescer. Dizer, olha, o que a gente tem que fazer? Nós temos que trabalhar uma boa uva, esse método, né? A gente sempre diz, é algo a ser alcançado, não é adaptar o que a gente está fazendo. Então, a gente já faz o dia a dia, mas a gente almeja um produto diferenciado. Então, como é que nós vamos chegar lá? Bom, vamos lá, condução da videira, maturação da uva, todo o processo, né? Então, houve essa interação, algumas vinícolas se adaptaram, né? E assim foi, né? Os técnicos também se puxaram muito, né? A gente fala assim, puxaram. Os técnicos buscando, né? Cada ano fazer o melhor produto, né? Estimular, a gente estimulou também o plantio dessas uvas para espumante, principalmente, Chardonnay, Pinot Noir, Riesling Itálico, né? Então, é todo uma coisa que demora demora um tempo, mas também o que eu digo, o que ajudou foi o quê? Esse amadurecimento e o enoturismo, porque
para as coisas evoluírem, o produtor tem que ver resultado. O resultado é que venda. Estamos vendendo, estamos conquistando o mercado, então vamos ampliando, né? É difícil você, vamos montar lá algo e se não tem a venda do produto. Então, né? Não se alavanca, né? Isso é importante. Foi um crescimento nesse aspecto. Então, um crescimento gradual. Nada é, né, astronômico. É um pouquinho por ano. Aquele crescimento que, né, vai solidificando o negócio. Acho que é por aí, né? Tá. Isso aí, então. Acho que ficou claro. Muito trabalho, né? Sim, muito obrigada. Não sei, qualquer dúvida, estou à disposição. Se precisar surgir, ouvir de novo e precisar mais alguma, né, algum complemento, não sei, que é tanta coisa, né? Sim. Mas acho que já... Está perfeito, está ótimo. Respondeu todas as nossas questões aqui, está ótimo. Falamos já bastante do seu tempo. Sim, e a ideia com a indicação geográfica, né, como a gente... não é a palavra bairrista, mas a gente quer que cresça a nossa comunidade. Então, não é só a vinícola que cresce, é a comunidade, os trabalhadores da vinícola, os produtores de uva. Então, é toda a região, né, toda a cidade que vai crescer com isso. E, para isso, a gente precisa estimular que haja ofertas turísticas, né, novos empreendimentos. E a gente vê dessa forma, né, com bons olhos, essa diversificação, né, indo para o enoturismo, valorizando a viticultura e esse crescimento de um todo, né, não apenas de algumas empresas. Isso eu acho que é o bom do assunto, né? Acaba sendo relevante para toda a comunidade, mesmo para quem não é vinheteiro, não é? É verdade. Estimula, né, o pessoal. Hotéis, pousadas, restaurantes, assim vai, essa diversidade, eventos e, né, eventos, né? Estimula outras culturas e assim vai, né? Eu acho que o importante é isso, né? Tá bem? Muito bem, Marco. Muito obrigada por nos atender. Muito obrigada por dispensar um pouco do seu tempo. Sim. Obrigada também. Da mesma forma, estamos à sua disposição. Tá. Eu vou só parar a gravação, só queria te fazer mais uma perguntinha depois de parar a gravação. Sim. Okay? Então, tá bom. Parando aqui agora.